Ok, de volta e agora para o bom dia, para os nossos debatedores, né? Os nossos companheiros de programa. Hoje um casal que está aqui, a Bibi e o Quincas. É com eles que nós vamos fazer o programa de hoje e vamos juntos até meio-dia com muitos assuntos. O primeiro assunto que eu vou entrar, Diego, é sobre o assunto das moscas. Eu fiquei apavorado com isso, né? Que coisa. Vocês ainda não sabem não, né? Tô curiosa. E você, Quincas? Mas não é uma mosquinha, não. São muitas. Bom dia, Bibi. Eu tenho um assunto para isso. Mas aonde era? Bom dia. Prazer estar aqui. Eu adoro estar aqui no programa Hélio Carracena, na Diário TV. Adoro estar com vocês. Enfim, mas eu tô muito curiosa. Não sei nem se eu consigo falar com o pessoal hoje, porque eu tô muito curiosa para saber aonde estavam as moscas. Espalhadas. O pessoal de casa sabe ou é suspense só pra gente? Não, eu vou mostrar. Fala aqui, Quincas. Bom dia, Bibi. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os telespectadores. Desejo a todos uma sexta-feira maravilhosa, de paz, tranquilidade e bom debate. Bom debate para nós, né? Obrigado. Eu adoro estar aqui com o Quincas. Obrigada. Deixa eu mandar um recado para o vereador Fabinho Filé. Eu vou entrar com ele agora, ele vai entrar falando aí. E, vereador, é o seguinte, tem restaurante pra caramba, tá? Tem restaurante. Daqui a pouco eu termino por que eu estou falando isso. Vamos ver essa matéria aí com o vereador Fabinho Filé e as moscas. Hoje a Água Quente está vivendo um colapso, né, por dizer assim, uma coisa de doido o que está acontecendo lá, a questão dessas moscas. Tinha dado uma amenizada, mas de uns dias para cá voltaram com força, né, e hoje não temos paz naquele lugar. Infelizmente, se eu convidar um de vocês para na minha casa fazer um churrasco, por exemplo, convidar um de vocês, eu vou ter vergonha de chegar lá e apresentar a minha casa ou a casa de um amigo lá para poder fazer uma confraternização. Os clubes, restaurantes estão passando por todo esse problema. Está aqui meu companheiro de bancada hoje, o vereador Cacau, que está aqui hoje, também já fez algumas coberturas, conhece também o que o pessoal está passando lá. E hoje a gente precisa dessa informação porque a Vigilância Sanitária, no período desse mês de janeiro, teve fazendo a fiscalização lá, como teve outras vezes. E quais foram as medidas tomadas? Porque o que acontece? O que deixa a gente meio abismado pelo relato que está aqui, saiu até na matéria do jornal na época, dizendo assim, ó, a provável causa do aparecimento das moscas é o uso inadequado por parte de alguns produtores rurais de um fertilizante específico que entra em contato com a terra e exala um aroma que se assemelha a um feromônio, é isso mesmo, feromônio, é isso aí, a trinha está pequenininha, mas dá para ver, o que naturalmente atrai mais mosca. Quer dizer, isso me deixou assim um pouco meio abismado, porque eu tive nas casas de comercializa adubo e fertilizante em torno ali do mercado, que inclusive tem sedes também em Friburgo, em Bom Sucesso, em outras regiões aí. E que fertilizante é esse que a Água Quente usa, que está infestado de mosquito, e outras regiões em volta, em torno, não tem. Então a coisa tem que ser esclarecida. A Vigilância Sanitária fez essa nota, eu quero saber se os técnicos que estiveram lá no local se têm capacidade para distinguir isso, porque é feito dessa forma. Porque a gente indicar que foi algum produtor rural, a gente tem que ter base para falar isso. Então, para saber se eles repassaram isso para outras instituições para chegar a essa conclusão. Porque não dá para conviver do jeito que está lá. As pessoas estão revoltadas, com todo direito, é uma imundície só, dá nojo de ver, você tem que estar comendo e mosquito voando na tua cara, caindo na tua comida. E o restaurante lá, tem restaurante até que fechou por causa dessa situação, né? É vergonhoso. Então, eu estou falando, quem não tem a noção de como está a Água Quente hoje, principalmente em torno ali do mercado, para cima um pouco ali, é só ir lá e tentar almoçar num restaurante daquele, vocês vão ver que situação que ela é. Então, na casa de um amigo, relatos a gente sabe que já tem várias, a própria reportagem do Diário já mostrou isso aqui, está insuportável essa questão. Então, eu peço ajuda também ao executivo, né, que possa ver isso para a gente, que eu sei certeza que já fizeram contato com outras instituições, mas eu quero isso escrito para ver até a quem a gente vai cobrar, porque do jeito que está, não pode ficar. Alguns anos atrás, em Rio das Ostras, mais precisamente em Rio das Ostras, que é um lugar que eu sempre fui muitas vezes, você tinha muita mosca. Depois isso foi acabando, não sei por que acabaram, mas hoje não tem mais. Nordeste eu peguei uma fase, que eu viajei muito para o Rio Grande do Norte, fui muitas vezes ao Rio Grande do Norte, peguei uma fase muita mosca no Rio Grande do Norte e hoje não tem mais. E aqui em Teresópolis volta a acontecer, começa a acontecer, e isso já tem mais de um mês que vem acontecendo. Agora, por que isso está acontecendo? É o que eles têm que tentar descobrir. Agora a gente está falando de milhões de moscas, Bibi.
Olha, eu acho que isso deflagra algumas questões que são muito importantes da gente prestar atenção, né? A primeira questão eu acho que é como o interior do município, sobretudo aquela parte de lá, porque a gente acha que a Terefria ainda é um pouco mais falado em questão, por causa dos hotéis. Mas como aquela parte de lá é mal assessorada pelo próprio município. Não estou querendo dizer de poder público, enfim, eu estou querendo dizer o seguinte, mesmo a cidade voltar os olhares para o interior do município, sobretudo para aquela parte, porque já não podia ter chegado ao ponto que chegou, né, Quincas? Eu fico pensando o seguinte, para chegar a ser falado numa Câmara de Vereadores, para ser um problema que incomoda realmente, eu acho que deixou. Outra segunda questão que eu acho que é fundamental a gente perceber, o uso de fertilizantes, se é que é o caso, alguém mandou para pesquisa, alguém mandou para a Emater, foi o que o Fabinho com muita propriedade falou. Quem é que chegou a essa conclusão? Que profissional estava capacitado, e se tem ok, mas qual é o profissional que estava capacitado para realmente chegar a essa conclusão, que é uma conclusão muito séria? Porque se for esse o caso, deflagra também uma coisa importante. Fertilizante, a gente sabe que isso é um problema de fato, pode ser um problema social e econômico, como é o caso das moscas, um monte de estabelecimento fechou, segundo o vereador. E é um problema também de saber qual é o risco para o humano que isso traz, como é que isso está sendo colocado, qual é o efeito que isso dá na própria plantação. Então, assim, eu acho que essa questão das moscas deflagra uma questão muito maior e muito mais intensa do que necessariamente só as moscas, que já não é pouca coisa, né? Então, assim, não é só uma questão social, é uma questão econômica e é uma questão de saúde pública. Então, a gente precisa se perguntar: cadê a vigilância sanitária? Qual é o estudo que está sendo feito para isso? E, principalmente, qual é o apoio que os produtores rurais estão tendo para saberem o fertilizante certo a utilizarem na sua própria terra, de modo a não dar esse tipo de problema. Então, na verdade, realmente uma monta de fatores que chama a atenção da saúde pública, da vigilância sanitária, da questão social do município, enfim, né? Quem está olhando para isso de uma maneira mais científica, porque é sobre isso. É verdade, não podemos esquecer que nós estamos, dali está muito próximo do lixão, o que? 25, 30 quilômetros do lixão. Exatamente. Pouco mais, talvez. Então é uma questão muito... Ele colocou como uma questão, não é que seja só mosca, porque é super sério já, mas é uma questão que não pode ser olhada de maneira rasa, não. É uma questão muito séria sobre fertilizante, sobre questão socioeconômica daquela parte ali, do que a gente está comendo, que impacto tem isso na produção. E se realmente o técnico que avalizou isso sabe o que está falando. Quincas. Eu vejo que não é a questão do lixão. Eu acho, Bibi, que precisa ter um estudo técnico realmente para saber o que é. E antes de falar, tem que documentar e comprovar. Porque eu vejo a questão do lixão não é. Porque se fosse a questão do lixão... Prata, todo mundo teria. A questão dos bairros mais próximos do lixão teria essa situação, né? Sim. As pessoas também teriam reclamado a questão ali da região mais próxima do lixão. Eu vejo lá, essa é uma questão de saúde pública. Eu também acho. Uma questão de saúde pública. Eu acho que tem que haver um estudo mais aprofundado nessa situação, que é a Fiocruz, enfim, a Emater, Fiocruz, enfim. Eu acho que é chamar qual é o dentro. fertilizante para depois falar. Porque alguma coisa está acontecendo na região. Sem dúvida. E é praticamente ali na localidade de Serra do Capim e Água Quente. Que é um produtor forte, e aí a gente fica percebendo assim, né? Eu até tenho visto algumas questões de cuidar de animal, que eu acho maravilhoso, eu acho muito legal, mas eu acho que a questão nunca é tão rasa quanto parece, a questão é muito mais intensa. A questão é da gente entender o que o papel de secretarias ou de instituições importantes, como vigilância sanitária, saúde pública, desenvolvimento social, porque assim, você precisa ir e dar um aparato para uma localidade que está acontecendo uma coisa séria como essa, de maneira geral, porque o comerciante está sofrendo com o comércio dele e alguns fecharam. O produtor está na dúvida se ele usou o fertilizante certo. O morador está com problema porque está sendo afetado diretamente. Mosca a gente sabe, né? Eu não sou técnica, mas traz doença. É uma série de questões que vão sendo afetadas por conta de uma coisa que parece pequena, que é imensa, né?
Bibi, eu vejo Muito sério. Eu vejo que a governabilidade, hoje, ela precisa de uma infraestrutura ampla que, infelizmente, a gente não tem. É verdade. Que é a vigilância sanitária. Sim. Não só havendo esse problema das moscas lá em Serra do Capim, água quente. Mas para prever, Mas né? hoje para prever outras situações, que eu vou tocar num assunto aqui. Por exemplo, hoje a gente está tendo em várias localidades uns galpões de reciclagem. Então, esses galpões também não se sabe o que chega ali para dar às moscas alguma situação de controle daquilo ali. Da mosca e rato, né? É mosca, é rato, É barata. é barata, enfim. Hoje eu acho que falta no plano de cargos da prefeitura uma vigilância sanitária E uma visão global da coisa, né? acima de tudo, porque essa situação jamais pode chegar um técnico lá dizer que foi um fertilizante que está trazendo esse mal-estar para aquela localidade. Sem trazer para dentro um estudo amplo para estar entendendo Então, se foi aquilo mesmo, né? Então é isso que o vereador falou. A gente tem que saber qual é o produto, porque se esse produto está acontecendo só lá em Água Quente, mas por que esse produto não é vendido em outro lugar e não dá as moscas? E outra, a gente saberia, né? Porque na verdade não é, eu acredito que não seja só ali que compra o tal fertilizante, se é que seja fertilizante. Então, assim, por que nos outros... Perfeito, por que nos outros locais não deu? Qual foi a comprovação para que ele chegou nessa análise, mas a partir de que estudo, né? Eu acho que é preciso realmente, o Quincas falou muito bem, uma visão global de governo para o entendimento de que a gente tem um cinturão verde muito forte, e esse cinturão verde trouxe a mosca, mas a gente não sabe, por exemplo, o índice de mulheres que trabalham no campo, o índice de mulheres que teve câncer a partir dos fertilizantes, enfim... São questões tão importantes que foram deflagradas na fala do Fabinho Filé, que eu acho que chama a atenção da gente para o que acontece no interior do município e a gente não sabe. Você imagina aqui do lado, a gente está falando, vai falar daqui a pouco de um assunto que aconteceu no Brasil, que está repercutindo o mundo, mas às vezes o quintal da casa da gente tem um problema sério de mosca. Né? Eu, sinceramente, eu ia ficar apavorada. Eu tenho pavor à mosca, com 2 crianças em casa. Eu fico imaginando essas mães, eu tenho que olhar para o lado da mulher, essas mães no interior do município, cheias de mosca em volta, com filho, com bebê, eu ia ficar louca, de verdade. Eu vejo uma coisa muito séria. Muito Isso já era séria. para ter dado uma resposta rápida à sociedade, muito rápida, porque o incômodo é a questão realmente de saúde pública. Aliás, o incômodo Hélio, é total. eu vou até chamar a atenção de uma coisa que eu falei ontem no Política Fácil, @Bibinoba, vai lá, você dá uma olhada, que ontem, assim, isso me chama muito a atenção, porque esse assunto deveria ter sido amplamente discutido pelos vereadores, ao invés de ficar só no parabéns, que quase tomou a sessão inteira, e não é que os trabalhadores não merecem, mas aí o líder de governo tem que fazer aquele momento pontual do parabéns e o restante tem que conversar a respeito de coisas que impactem verdadeiramente o município. Essa questão de mosca trazida pelo Fabinho Filé devia ter sido amplamente discutida de modo como nós estamos fazendo aqui. É uma questão de saúde pública. De saúde pública séria do interior do município. Eu, como mãe, fico imaginando uma mãe tratando do seu bebê com um monte de mosca em volta. E isso eu estou falando de um traço que não é menos importante, mas imagina o comerciante que fechou, ali tem o posto de Serra de Capim, ali tem uma série de questões. E então, assim, né, eu estou apavorada com o que o Fabinho Filé trouxe, e mais apavorada ainda de ter visto uma sessão ontem com um monte de blá blá blá, mas não vi uma discussão séria e pontual a respeito desse assunto, que é absolutamente sério. E de raso não tem nada. É muito profundo. Nós estamos falando de milhões de moscas. De um assunto vai para outro, né? Que é um assunto de muita gravidade e a gente vai debatendo aqui. Mas antes de eu entrar agora no assunto 50 mil reais, o que isso tem a ver? Matéria do nosso Marcelo Medeiros. E é muito grave isso. E a gente está vendo isso claramente aqui em Teresópolis, crescendo cada vez mais. Eu quero falar sobre as ofertas do Oliveirão, que fica no alto, ao lado da Original Drogaria, né? Sim. De graça isso aí. Ao lado da Original Drogaria você tem o Oliveirão com ofertas do Carnaval. Essas ofertas ainda são do Carnaval. Conversei com a Juliana ontem, ela falou, Hélio, ainda vou trabalhar pelo menos até domingo com as ofertas de Carnaval do Oliveirão. Açúcar neve, R$ 4,99 o quilo. Arroz gladiador branco, na cor branca, R$ 28,99. O arroz gladiador branco. O azeite galo extra virgem, R$ 26,99, 250 ml.
O biscoito Balduco, biscuit, R$ 4,99. O wafer Balduco, R$ 2,49. O biscoito Bono, R$ 2,59. O Negresco, R$ 2,59. E o Vivale, todos os sabores do biscoito Vivale, R$ 4,39. Essas ofertas vão até domingo, pelo menos, né? Depois virão as outras ofertas. Vodka Smirnoff, R$ 37,99. O Johnny Walker, o Red Label, R$ 89,99. Whisky White Rose, esse também, os dois são bom preço, tá? R$ 79,99. Bombom da Alcatra, R$ 75,99. Alcatra, R$ 42,99. O A100, R$ 29,99. Contrafilé, R$ 65,99. Contrafilé Maturata, R$ 69,99. E a linguiça de pernil, R$ 20,99. Me dá mais um banner aí, Diego, obrigado. O ICT Leão, R$ 6,99. O Mate Leão também, R$ 6,99. Guaraná Antártica, R$ 8,99. Tudo com o ICT é 1,5 litro. O Guaraná é 2 litros. O vinho Cabalo, Carmenere, R$ 24,99. O vinho também Cabalo, mais o Sauvignon, R$ 24,99. A vodka Smirnoff, o Ice, R$ 8,99. O vinho branco, o Cabalo, também o branco, R$ 24,99. Encostas de Penalva, R$ 29,99. Branco ou rosé, ok? Agora tem um vinho ali que eu estou curioso com esse vinho. Só vou ver esse. Troca aí para mim o banner. É um outro vinho que tem, que está com preço bom, tá R$20. Só que eu vi, é esse vinho aqui, ó. Vinho Quinta do Rio Grande, eu não conheço esse vinho. O vinho Quinta do Rio Grande tem o Bordeaux e tem o Tinto. Tá por R$19,99. Só que eu vi vender muito desse vinho. Eu vi sair muito. Acredito que esse vinho seja bom e seja uma oferta especial que você vai encontrar pelo menos até domingo no supermercado Oliveirão, que fica lá no bairro do Alto. Passando aqui o pessoal de casa, Sorriso com Graça, deram um show ontem, um grupo de pagode Sorriso com Graça, foi um show ontem lá na Igreja Brasil para Cristo. Muito bom mesmo, a gente até bolamos aí tivemos umas ideias aí. Bom dia, Hélio, estamos ligados no seu programa, todos os dias. Obrigado aí ao Sorriso com Graça. Rosane Alves, Arthur Necheme, Maria Felício. Quem mais? Peraí, tem que passar para o lado de cá. A Ana Magalhães está aqui com a gente, Jaime da Feirinha está aqui com a gente. Muito obrigado a todo mundo que está aqui acompanhando o programa. É o seguinte, R$50 mil. Eu vou chamar essa matéria do Marcelo e depois vocês vão analisar e ver a gravidade do que está acontecendo em Teresópolis. E eu coloco nisso aí o morador de rua, que já diminuiu bastante, que a prefeitura agiu. O padre Jorge também foi em cima, ajudou muito com a Fazenda Esperança. Isso já mexeu, mas eu quero entrar nesse assunto, matéria do nosso Marcelo Medeiros. Mais uma baixa e grande prejuízo para um bando criminoso que tem agido no bairro da Quinta Lebrão e vem tentando se infiltrar em outras comunidades de Teresópolis. No final da noite desta quarta-feira, agentes da Polícia Reservada, a P2 do 30º BPM, da Polícia Civil com a 110 DP e Ministério Público através do GAP, realizaram uma operação para prender o homem que seria responsável pelo recolhimento do dinheiro obtido nos pontos de venda de droga da quadrilha, que, segundo denúncias, é liderada por um criminoso com o vulgo Gorilão. O homem conduzia um Renault Duster e foi abordado na Hermitage, logo depois de sair da Quinta Lebrão. Ele estava de posse de R$ 49.855 em espécie, além de um caderno com a contabilidade do tráfico. O dinheiro estava escondido próximo à botija de GNV do veículo e, segundo apurado pelas forças de segurança, seria entregue ao líder do bando, que atualmente está escondido em comunidade do Rio de Janeiro devido a mandado de prisão em seu desfavor por tráfico ilícito de entorpecentes, homicídio, tortura e extorsão. O homem preso em Teresópolis seria o braço direito de Gorilão. A gente acredita que realmente esse dinheiro teria sido
resultado da venda de drogas do carnaval naquela região, e por isso a pessoa estaria associada ao tráfico de drogas. Infelizmente, Teresópolis tem um grande consumo de drogas. A gente vê pela grande quantidade de prisões, de apreensão de drogas, de dinheiro. As pessoas usam muitas drogas aqui, isso movimenta muito dinheiro. E um sinal disso é de que existe uma briga entre duas facções rivais, que a gente vê constantemente que membros de uma facção matam membros de outra facção e vice-versa. E isso aí gera um problema realmente em termos de segurança. Mas a gente faz as prisões, apreende a droga, isso aí realmente é uma resposta que a gente dá para não permitir que esses traficantes possam se fortalecer, trazer armas, né, pesadas para cá. Então, quando a gente realmente age dessa forma, principalmente tirando dinheiro da mão dos traficantes, a gente está dando uma resposta e evita que eles possam se fortalecer. Isso foi uma operação conjunta com a 110DP, com o grupo de apoio de promotores aqui de Teresópolis, né, que já estava acompanhando essa movimentação do traficante que fica lá embaixo, né, vulgo Gorilão, e a gente continua aí no encalço do tráfico, causando mais prejuízo e dando aí uma sensação maior de segurança para a população de Teresópolis. Ok, eu estou recebendo aqui um zap lá do Oliveirão com preços aqui, já chegando preços novos para amanhã. E para hoje também. Olha só, Quincas e Bibi. O tráfico vem crescendo cada vez mais em Teresópolis e esse dinheiro que foi apreendido agora, o cara já estava sendo procurado, está preso, já estava sendo procurado. O dinheiro estava escondido no gás, onde coloca o gás do carro, cerca de R$50 mil. E entende-se que foi dinheiro, inclusive 5 celulares, que foi dinheiro do tráfico durante o período de carnaval. Isso é uma coisa que vem crescendo cada vez mais aqui no município. E também os moradores de rua, que isso se confunde. Morador de rua é uma coisa, tráfico é outra. Mas é uma coisa que a população também se aborrece muito com isso, mas que diminuiu, a prefeitura agiu, o Padre Jorge ajudou muito com a Fazenda Esperança. Queria que vocês comentassem isso do crescimento de drogas no país inteiro, mas o nosso caso aqui é Teresópolis, Quincas. Eu vejo, por exemplo, a questão dos moradores de rua, melhorou bem, enxugou bem. A gente vê que realmente ainda precisa, porque isso é um trabalho constante, precisa do poder público estar em cima disso, da questão social, estar fazendo esse trabalho. Vejo que a questão desses rapazes, o pessoal ainda vendendo as balinhas no sinal, no comércio. Infelizmente, a gente teve aí, um tempo atrás, aí, um movimento muito grande, né? Estava muito, infelizmente, atingindo o centro da nossa cidade. A gente ainda tem a questão de, não sei se é roubo, se é furto, eu acho que é roubo, né? Furto, na questão do comércio ainda, para a polícia presente, né, vem atuando bastante em cima disso aí. A gente, comerciante, vem sofrendo muito em cima disso, mas um tempo atrás aí deu uma amenizada, mas ainda continua muito, porque infelizmente é aquele enxuga-gelo, né? E eu acho que a gente não pode também não perceber da nossa proximidade com o Rio de Janeiro, né? E aí, com os grandes comandos, aí me parece que a última apreensão foi um chefe que veio do Rio, de algum comando, enfim, que eu estava vendo no Facebook, eu vi pela internet alguma coisa. Então, eu me pergunto assim, se a gente realmente está fazendo um aparato para quem sobe, assim, né? Para quem realmente, assim, uma triagem em quem está vindo do Rio. Porque eu fico percebendo o seguinte, o Rio ele tá num caos urbano de violência que é absurdo e também do tráfico de drogas. É natural que essas cidades satélites como a nossa, né, com uma proximidade do Rio, seja utilizada também como recurso para guardar essa droga, para sair como ponto de distribuição, enfim, porque as apreensões são inúmeras para uma cidade pequena como a nossa, ainda uma cidade mediana. Talvez nem seja coerente com o tanto de apreensões que têm sido feitas. Então, eu acho que realmente, né, o 30º aí está de parabéns, porque as apreensões são muitas, significa dizer que o setor de inteligência
tá trabalhando. Eu sou uma encantada. Aliás, doutor Márcio, eu vou fazer um apelo aqui, hein? Ele quer o livro dele, porque ele me parece um cara assim muito preparado. Eu tive numa conversa com ele, ele parece que fez curso até em Nova York de liderança, assim, fora do país de liderança, porque eu acho que, sobretudo, o delegado, para fazer um bom trabalho, ele precisa ser um líder daquela galera, porque precisa uma situação de inteligência atuar para as apreensões serem feitas com tanta legitimidade, com tanta maestria como tem acontecido. Mas eu percebo isso que o Quincas falou também, né? Esse pessoal de situação de rua, esses caras do sinal, realmente é preciso agir como uma cidade que pretende ser referência do turismo, né? Acontece em todo lugar, mas eu acho que minha mãe me dizia em casa, Quincas, que a gente não é todo mundo. Então a mãe da gente não diz isso pra gente em casa? Você não é todo mundo, Teresópolis não é todo mundo, acontece em todo lugar. Mas eu acho que a gente precisa pensar fora da caixa, com mecanismos que realmente faça com que esse pessoal tenha uma ocupação, tenha um trabalho, tenha realmente oficinas. A questão do Padre Jorge, que o Hélio comentou, foi maravilhosa, mas é preciso pensar para que a gente comece como sociedade também, a ajudar o 30º, que vem enxugando o gelo, porque as apreensões vão sendo cada vez maior. Então, isso talvez me mostre que é preciso uma inteligência entre sociedade e poder policial para a gente poder coibir. Mas uma coisa que eles fazem, que a polícia em geral faz, e que é óbvio que dá certo, é o apelo para o Disque Denúncia. É verdade. É o apelo para o Disque Denúncia. Porque eles falam, gente, porque a população sabe onde está o tráfico. Então eles falam, façam a denúncia pelo telefone. Ninguém vai saber quem é. As pessoas, tem gente que ainda tem medo. Ninguém vai descobrir que você fez a denúncia. O Disque Denúncia, ele não... É sigiloso, 100%. É sigiloso, Ele não aparece o telefone de quem está ligando. Então você pode fazer. Então o Disque Denúncia é importante. Agora, quando você vê uma apreensão de R$50 mil numa semana, é sinal que foi muita droga. Isso é o que se conseguiu, né? Que foi muita droga vendida. É verdade, não tenha dúvida. E Teresópolis é um grande consumidor de droga, com toda certeza. Olha só, eu vou para o comercial. Quando voltar, eu tenho outros assuntos aqui que a gente vai debater, mas o principal assunto que a gente vai debater hoje é o carnaval e o que foi bom, o que foi ruim no carnaval. Esse é o principal assunto de hoje. Vida que segue.